A falta da prática de exercícios é um perigo crescente na sociedade, gera maiores riscos à saúde e aumenta o índice de obesidade e de doenças cardíacas, além da taxa de mortalidade. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, passou a tratar o sedentarismo, que é a inatividade física, como um problema de saúde pública. Por isso, para quem está pensando em começar mais ainda em contra-resistência, a dica é iniciar por etapas. Para quem é sedentário e quer começar agora a praticar atividade física, a dica que a gente pode dar é sempre pensar primeiro no volume das coisas. Então, eu começo com a quantidade de horas, depois eu vou aumentando um pouquinho, divido essas horas na semana e vou construindo um pouco dessa prática. Para depois eu pensar na sobrecarga, depois eu aumentar essa intensidade. Então, vamos pensar assim, se eu tenho um sujeito que ele está fazendo uma caminhada, ele é iniciante, hoje eu começo numa volta no parque, amanhã 2, depois 3, vou permanecer uma semana dando 3 voltas, semana que vem eu aumento um pouquinho esse volume da atividade física, até um dia eu me sentir à vontade de começar a correr em alguns percursos. No começo, tudo é muito complicado, não é verdade? E se está difícil começar, principalmente por não saber a quem procurar e qual atividade fazer primeiro, a dica do educador físico Vinícius Hirota é buscar o acompanhamento de um profissional. E isso não necessariamente precisa ser feito dentro de uma academia. E hoje eu tenho visto em muitos parques da cidade, em muitos lugares na rua, está cheio de professor de educação física que às vezes está lá fazendo um voluntário de orientação. Então, se ele puder te dar uma dica, eu acho que isso pode ajudar bastante, desde a vestimenta, a hidratação, a quantidade de exercícios. Às vezes eu estou correndo um pouquinho errado, o tênis que eu estou usando pode melhorar, então acho que vale a pena a gente poder sempre buscar essa orientação de alguém que é um especialista. Maravilha, então a gente vai começar fazendo um exercício aqui que a gente chama de agachamento, é fundamental para as pernas, para os glúteos. A dica sempre vai ser aquela, a gente está preocupado em não passar a ponta do joelho da ponta do pé e a gente imaginar que estivesse sentando numa cadeira. A gente está procurando sempre uma amplitude segura, então a gente está sempre observando que o nosso aluno não está descendo demais, né? Não está flexionando demais o joelho, ok? Então isso vai fazer com que a gente tenha uma execução segura. A dica para a gente fazer esse exercício, talvez umas 3 séries de 10 a 15 repetições. Então, próxima dica de exercício, a gente concentrar então a região do abdômen. Então, se você estiver começando, que você faça um abdômen mais concentrado, mais curtinho. E que a gente também, na execução, não desça a cabeça o tempo todo. Isso vai fazer com que a gente tenha uma contração maior na região abdominal. Então, subiu um pouquinho, desceu. E aí, para os iniciantes, né, que estão começando, tem uma dificuldade um pouco maior, talvez a gente possa fazer mais ou menos como eu falei, de 3 a 4 séries, de 10 a 15 repetições, para eu começar a melhorar um pouco do meu desempenho. E para a gente terminar então a nossa dica de hoje, a gente já está ali numa porção, já estamos na parte inferior aí do solo, a gente vai trabalhar um pouquinho do peito. Então a gente vai fazer algumas flexões de braço. Então eu vou pedir aqui para o nosso aluno, depois a gente vira aí para você ver, afastar um pouquinho mais os braços, né? Então ó, ele está colocando as mãos para fora dos ombros, ok? E aí ele vai descer. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Para não deixar o meu bumbum lá em cima. Eu tenho que deixar o meu tronco sempre alinhado. Outra dúvida muito frequente de quem está começando é sobre o que comer antes e depois do treino. Então é ideal você consumir um lanche mais leve quando você vai praticar atividade física imediatamente, né? Então eu até sugiro fazer comer umas castanhas, frutas, sucos de frutas antes do treino. Se caso você for almoçar, o ideal é consumir 2 horas antes de praticar esse treino e aí sempre tem que colocar um carboidrato, por exemplo, um arroz ou uma batata na sua refeição maior, que seria o almoço e o jantar. E pós-treino é super importante você acrescentar as proteínas. Onde você encontra as proteínas? Nas carnes, queijo, leite, ovos. Por quê? Porque quando você
termina de praticar atividade física, ainda o seu corpo está acelerado. Então você precisa ingerir esses alimentos que são proteicos para você não perder a massa muscular.